do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. O item de hoje é o item 4, ainda dentro do tópico indissolubilidade do casamento. Nós, só para lembrar, iniciamos esse capítulo no tópico 1, vendo aquela passagem onde Jesus estabelece um diálogo com os fariseus, né? Onde os fariseus, na verdade, procuravam não abordar Jesus com uma atitude humilde de quem quer aprender, mas eles abordaram Jesus tentando colocar para ele uma situação onde eles pudessem fazer Jesus cair em contradição, de modo a desacreditá-lo diante do povo, né? Mas Jesus sempre, como em todas as circunstâncias, demonstrando muita sabedoria, mostrou a eles que conhecia muito bem a passagem do Evangelho, a passagem do Antigo Testamento, né, que dizia não separeis o que Deus juntou, né? Como também conhecia muito bem a passagem do Antigo Testamento, onde Moisés permitia que o marido desse uma carta de separação para a esposa quando esta cometesse adultério, né? Nós vimos que Jesus se saiu com muita sabedoria nessa situação, né? Mostrando a eles que não havia qualquer contradição em seus ensinamentos. E agora, no item 4, Kardec, comentando, né, essa passagem ainda de Jesus, ele nos diz assim: será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Vejam, por que Kardec está fazendo esse comentário aqui, né? Porque na passagem a que eu me referi agora há pouco, né, a passagem onde Jesus faz esse diálogo com os fariseus, no final, os fariseus perguntam a ele: bom, mas então se o Antigo Testamento diz que não devemos separar o que Deus juntou, por que Moisés permitiu que o marido desse uma carta de separação para a esposa quando essa cometesse adultério? E a resposta de Jesus lá nessa passagem evangélica é a de que o Moisés permitiu isso por causa da dureza dos corações daqueles que o ouviam. Ou seja, Moisés, como um mestre espiritual sábio que era também, ele conhecia os corações impuros daqueles seres aos quais falava. E ele, portanto, estabeleceu algumas leis muito rígidas, né, para que aquele povo ainda, por assim dizer, semi-selvagem, pudesse ter algum norte, né, algumas regulações que os permitissem conviver em sociedade da melhor forma possível. Não era o mundo ideal, mas era aquilo que era possível na época, né? Então, esse ponto, quando Jesus diz por causa da dureza de vossos corações, é que vai fazer com que Kardec aqui tente abordar essa questão da lei civil. Por quê? Porque quando Moisés estabelece essa regra, dentre outras, né, porque Moisés estabeleceu outras regras também, né? Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, né, não desejarás a mulher do próximo e assim por diante. Ele fez uma lei civil, né? O que é a lei civil? A lei que regula a convivência de uma sociedade. E o que Kardec está tentando falar aqui é de modo a fazer uma distinção muito clara entre o que é regido por leis civis que são temporárias, que dizem respeito a determinadas épocas, e aquilo que é uma lei natural, portanto uma lei divina que vigora independente do tempo ou da região aonde o ser viva, né? Então aqui nesse caso, o que Kardec está nos dizendo é que a lei civil, ela não, apesar de ser imperfeita, porque ela é uma lei dos homens, feita pelos seres humanos, ela não é de todo inútil. Por quê? Porque ela vai regular a sociedade de acordo com os costumes e os hábitos de cada época. Cada época vai precisar de determinadas regulações para que os seres cometam
o mínimo de ações negativas possível, né? Para que as pessoas tenham um mínimo de paz social que lhes permita viver uma vida o mais produtiva possível, sobretudo do ponto de vista espiritual, né? E aí Kardec segue dizendo que a lei civil deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Isso é interessante, porque o que acontece? O que aconteceu, né, ao longo de toda a história da humanidade até hoje e continua acontecendo hoje? É que as leis civis, as leis humanas, não só civis, como hoje nós temos também as leis penais, elas não conseguem ser um corolário da lei de Deus, ou seja, uma consequência das leis de Deus. E por que não conseguem? Devido às nossas imperfeições humanas. Homens imperfeitos não conseguem fazer leis que se harmonizem com os princípios universais que emanam da sabedoria suprema, que emanam de Deus, né? Na doutrina espírita, as leis naturais são sinônimos de leis divinas, né? Então, as leis da natureza são leis divinas, né? Ou seja, leis de Deus que regulam e que estabelecem e que criam a harmonia entre tudo o que constitui o universo. Mas o homem, nós seres humanos que habitamos este planeta de provas e expiações, ainda somos espiritualmente muito atrasados. Então as nossas leis, elas são feitas com base em nossos interesses egoístas. Por quê? Porque nós ainda somos, no nosso atual estágio evolutivo, filhos da ignorância espiritual. Vejam que nós não estamos falando aqui de ignorância no sentido comum. Nós estamos falando aqui de ignorância no sentido básico. O que é ignorância espiritual? Um doutor, né, alguém que tenha doutorado, pós-doutorado, pode ser espiritualmente ignorante quando age baseado na concepção de um eu separado do mundo, né? Ou seja, todo ser, né, e isso podemos colocar aí 99,9% da humanidade, que age baseado na concepção de um eu separado, ele está o tempo todo em luta para defender seus interesses. Veja que Kardec usa várias vezes, não só nesse tópico, como nos tópicos anteriores que nós estudamos na semana passada, a palavra interesse, né? Então, nossas leis, elas são feitas com base em interesses, né? Então, o que nós temos não são seres sábios, né? Não são seres sábios conectados com os planos espirituais superiores, fazendo leis sábias. O que nós temos na verdade, o que nós temos é uma guerra de egos, cada um procurando defender o seu interesse, cada um procurando defender aquilo que considera seu, aquilo que considera suas posses, aquilo que considera sua família, aquilo que considera seu país, aquilo que considera seus conterrâneos, né? A gente vê isso inclusive na política, né? Cada município quer defender o seu orçamento, né? Cada estado também quer defender os seus interesses, e cada nação também no mundo procura fazer com que seus interesses prevaleçam sobre os demais. Então nós vivemos sempre num mundo que, mesmo quando não está em guerra, também não está em paz, porque está em constante conflito comercial, conflito, enfim, de toda a ordem, conflito cultural, né? A briga por tentar fazer uma cultura prevalecer sobre a outra, uma religião prevalecer sobre a outra, né? A América, por exemplo, foi vítima disso, né? Quando a América foi descoberta, ali nos idos do século XV, XVI, né? O que nós tivemos aqui foi uma devastação de todas as religiões e culturas que haviam nesse território americano, né? Sob o pretexto de que as religiões e a cultura europeia eram superiores. Isso é ignorância espiritual. Como que pode ser superior uma cultura que não percebe a sua interconexão, né, com seres que viviam de uma forma mais natural do que os europeus viviam naquela época e mais natural do que nós vivemos hoje, né? Eu até fico assim um pouco espantado quando vejo algumas pessoas falarem, se referirem aos índios como seres primitivos. É muito relativo isso. Primitivos em que sentido? Eles podem não ter a tecnologia que nós desenvolvemos,
mas o senso de integração com a natureza e de harmonia com o meio ambiente é de uma civilização muito mais evoluída que a nossa. Eles não tinham problema de poluição de rios, eles não tinham problema de devastação de florestas, eles não tinham os problemas que nós temos hoje, porque nesse aspecto eram muito mais sábios e, portanto, muito menos ignorantes do que nós mesmos, né? Suas religiões tinham um senso profundo de integração com a natureza, um senso profundo de integração com o ambiente com o qual conviviam. Então, ao vermos esse capítulo, embora ele fale especificamente nesse tópico sobre indissolubilidade do casamento, nós podemos ampliar. Podemos ampliar por quê? Porque como Kardec aqui abordou esse tópico da lei civil, ele acaba se tornando um tópico muito interessante para que nós cultivemos uma visão mais ampla e mais aberta, né? Menos etnocêntrica. O que quer dizer menos etnocêntrica? Ou seja, uma visão que não fique achando que nós somos o ápice da evolução civilizatória da humanidade, porque nós não somos. Essa que é a verdade, né? Nós temos hoje problemas que nossos ancestrais não tinham, né? E o maior deles, sem dúvida, é o problema ambiental. Nós demonstramos uma tremenda ignorância no que se refere a nossas relações com o meio ambiente. Nós temos assim uma profunda falta de senso de integração com tudo aquilo que nos cerca, né? Nós temos assim um cultivo do ego talvez muito mais acentuado do que os povos ditos primitivos tinham. Então eu acho que esse capítulo também é uma oportunidade de nós ampliarmos nossa visão e de também desenvolvermos uma atitude mais humilde, né? De reconhecermos nossas limitações, reconhecermos nossos erros, até porque quanto mais cedo reconhecermos, mais cedo evitaremos uma destruição planetária e ambiental que já se anuncia há algumas décadas, né? Bom, e aí Kardec segue nos dizendo: os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então vejam, pessoal, que Kardec, sempre com aquela lucidez que o caracteriza, faz uma reflexão aqui muito clara, né, sobre a questão da indissolubilidade do casamento, né? Porque vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui é o objeto da nossa reflexão, ele foi publicado em 1864, segunda metade do século XIX, né? Portanto, tínhamos costumes ainda mais conservadores do que os de hoje, né? Porque hoje, apesar da nossa sociedade se dizer muito libertária, muito liberal, ela na verdade ainda guarda fortíssimas marcas conservadoras, né? Então, a questão da indissolubilidade do casamento, ou seja, não pode separar, né? Casou, tem que ficar junto para a vida inteira, já naquela época causava problemas para os quais Kardec chama a atenção aqui, né? Ele diz assim, né? Quer dizer, o que seria mais caridoso, né? Ao você olhar para um casal, ao olhar para uma relação e perceber que aquela relação não está mais funcionando, sobretudo no sentido espiritual, que as pessoas, ao invés de estarem se apoiando, em vez de estarem se assistindo, em vez de estarem criando um clima harmonioso para o desenvolvimento das crianças, né, dos espíritos que renasceram daquele lar, né, se essas pessoas não estão mais conseguindo ter essa convivência harmoniosa, não estão mais conseguindo construir um ambiente psíquico minimamente equilibrado, o que seria mais caridoso, né? Mantê-los à força juntos ou restituir-lhes a liberdade, né? Abrindo perspectivas de que possam se recompor e então
ter um horizonte melhor de equilíbrio, não só na vida material, mas sobretudo de possibilidades de desenvolvimento espiritual? É óbvio, a resposta é muito óbvia, né, pessoal? Então, em todas as circunstâncias, é preciso sempre equilíbrio na mensuração das decisões que devem ser tomadas, né? Porque não existe uma receita universal. Cada pessoa é uma pessoa, cada casal é um casal, né? Cada relação é uma relação. Então, o olho da sabedoria é aquele olho que consegue ver, naquele caso específico, qual a situação que conduziria a um melhor posicionamento, vamos dizer assim, dos corações e das mentes, de modo a que eles ficassem mais equilibrados, né? Menos apegados, menos raivosos e mais lúcidos. E essa deve ser a decisão a ser tomada. A gente não deve ficar fixado numa norma como se ela fosse absoluta, porque é isso que Kardec está tentando nos esclarecer aqui quando fala de lei civil. A lei civil é uma lei humana, e as leis humanas são imperfeitas porque os homens são imperfeitos. Aqueles que as conceberam são imperfeitos, aqueles que as conceberam ainda são muito limitados, né? Aqueles que as conceberam ainda não enxergam com clareza as situações. Então nós não podemos ficar fixados em demasia essas leis. Devemos respeitá-las na medida do possível para que contribuamos para a harmonia social. Mas, quando virmos que uma lei humana, uma lei civil, como a chama aqui Kardec, traz mais prejuízos do que benefícios, devemos ficar ao lado da lucidez, devemos ficar ao lado da harmonia, devemos ficar ao lado do equilíbrio. Porque, afinal de contas, todas as leis humanas, embora imperfeitas, são criadas com a intenção de gerar equilíbrio e harmonia na sociedade. Se não estão contribuindo para isso, então que tenhamos lucidez, que tenhamos determinação para tomar as decisões que cada caso requer, né? Dando a cada um, como diz Jesus, segundo suas obras. Essa sim é uma lei divina. Essa vale para todos os casos e todos os tempos. A cada um segundo suas obras. Agora, olha aqui a beleza da lei espiritual, né? A lei espiritual, ao mesmo tempo que ela é ampla, porque vale para todos, a cada um segundo suas obras, é universal. Cada ser recebe de acordo com seus méritos e deméritos. Porém, como diz o próprio princípio, na sua segunda parte, a cada um segundo suas obras. Como cada um age no mundo de maneira específica, né? O mundo é extremamente diversificado, embora seja regido por um princípio único, mas como o mundo é extremamente diversificado, então as obras de cada um são infinitamente variadas. E o olho da sabedoria deve tomar as decisões, né? O sábio vai tomar sempre as decisões de acordo com as necessidades daqueles seres, daquela relação, daquele casamento específico com o qual ele está lidando. O importante é ter sempre como norte e como princípio a busca do reequilíbrio, a busca da reharmonização, a busca do perdão mútuo, a busca da tolerância.